Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da História. Eu me chamo Vitor, sou historiador e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as principais pandemias que ocorreram na história. Nesse vídeo nós iremos falar sobre todos esses momentos da história que foram marcados por pandemias de escala global, como a peste bubônica, a cólera, a varíola, a tuberculose e a gripe espanhola. A relação dos humanos com a questão da saúde remonta desde os tempos mais remotos. Em passagens bíblicas, por exemplo, que contam a história da antiguidade, nós podemos encontrar relatos de pestes que mataram muitos seres humanos, como, por exemplo, a mais famosa delas, a praga do Egito. E doenças e pragas estão presentes na história da humanidade desde sempre e é algo corriqueiro. No entanto, na antiguidade, essas doenças e essas pragas estavam reclusas ou limitadas a um grupo, ou uma sociedade, ou uma localidade apenas. A primeira experiência que nós temos de uma pandemia em uma escala muito maior, tanto em área quanto em número de infectados, foi na Europa feudal do século XIV, quando uma bactéria chamada Yersinia pestis chegou ao continente europeu através de navios mercantis que vinham da Ásia. Estamos falando da peste bubônica, a peste que é sempre lembrada quando nós temos uma pandemia, porque ela traz esse simbolismo de ser a primeira grande pandemia que ocorreu no mundo. Mas como foi que a peste bubônica surgiu e quais foram os impactos de sua disseminação? Temos várias versões diferentes para explicar a sua origem. Segundo os especialistas da área, haviam dois animais vetores responsáveis pela transmissão da peste bubônica, os ratos e as pulgas. E esses ratos e pulgas, eles estavam localizados no porão dos navios. Eles trafegavam junto com a tripulação e eles desembarcavam também junto com a tripulação no outro continente. Então seriam eles os vetores que trouxeram a doença para o continente europeu. Nesse sentido, a transmissão da peste bubônica ocorria através dos animais que tinham a doença, através de alimentos e de contato físico entre os humanos. Além disso, a insalubridade em que se encontravam os castelos e as vilas feudais, ou seja, não havia preocupação com questões de higiene e saneamento, os dejetos sanitários, onde colocava o lixo, e nenhuma preocupação com a água, se a água era filtrada ou limpa. E além disso, a gente tinha uma medicina ineficaz e que não tinha nenhuma informação sobre essa bactéria que causava a peste bubônica. Devido a todos esses fatores, a peste bubônica acabou tendo uma rápida evolução no número de infectados em um curto espaço de tempo e uma letalidade muito alta, levando a óbito mais ou menos 50 milhões de pessoas entre 1333 e 1351. Como a humanidade nunca tinha passado por esse tipo de experiência antes, a peste bubônica acabou dando lições importantes para a humanidade. Eles observaram que era muito necessário e importante avançar no conhecimento científico e medicinal. Com isso, o estudo sobre a biologia, a medicina e a anatomia do corpo vai ultrapassar os mosteiros religiosos e vai alcançar a sociedade civil, que a partir desse momento começa a se conscientizar da necessidade de vencer a ignorância em momentos como esse. Para finalizar então a peste bubônica, uma curiosidade que está ligada ao seu nome. Esses inchaços, eles eram conhecidos como bubões e eles eram como se fossem bolas que surgiam nos pescoços de quem era infectado pela doença. A segunda grande epidemia que ocorreu em escala global e que também trouxe muito pânico e terror para a humanidade foi a cólera. A doença, causada por uma bactéria chamada Vibrião colérico, teve sua primeira pandemia no ano de 1817. Assim como a peste bubônica, a cólera também tem sua origem no continente asiático, inclusive na época em que ela surgiu, ela era chamada de cólera asiática. Apesar de ter surgido na Ásia, os maiores impactos da cólera ocorreu no continente europeu e é o que ganha maior destaque nos estudos historiográficos. O mais interessante é que a cólera surge num contexto político e social turbulento no continente europeu. Os governos estavam tentando, durante esse período, fazer uma higienização dos centros urbanos com projetos de saneamento e medidas sanitárias, mas isso estava ocorrendo de forma ineficaz. Tanto é que a cólera surge nesse momento. A ineficácia dessas medidas e a revolta da população mais pobre deu à cólera um simbolismo muito importante para esses períodos históricos, já que ela representava a necessidade de ter a saúde pública como algo importante nos planos de governo. A cólera ainda continuou tendo ao longo da história vários momentos de pandemia, tanto regionais quanto globais, e ainda não foi erradicado. Segundo a OMS, a cólera mata entre 100 mil a 120 mil pessoas anualmente, no mundo inteiro. Outra doença que também teve um surto muito marcante para a história da humanidade
foi a tuberculose. A tuberculose é uma das doenças mais antigas do mundo e remonta aos primeiros grupos humanos. Essa informação foi graças à descoberta de vários esqueletos que viveram há 7.000 anos atrás e mostram sinais de contaminação por tuberculose. Apesar de ser muito antiga na humanidade, o grande surto de tuberculose vai ocorrer somente nos séculos XIX e século XX, mais especificamente entre 1850 a 1950. No Brasil, seu impacto foi tão grande que os romancistas brasileiros chamaram a doença de o mal do século. O número tão elevado de mortes por tuberculose está relacionado à sua fácil transmissão e também ao desconhecimento de um tratamento eficaz contra a doença. O número de mortes só vai começar a diminuir quando, em 1928, um cientista chamado Alexander Fleming cria a cura para a tuberculose, um remédio chamado penicilina. Apesar de ser considerada pela OMS uma doença controlada nos dias atuais, os países pobres ainda convivem com a tuberculose. Outra doença que também tem origens mais remotas no passado, como a tuberculose, é a varíola. A varíola é uma doença tão antiga que registros históricos trazem evidências de que Ramsés II, o faraó do Egito, morreu da doença no ano de 1145 a.C. Apesar de ser antiga, assim como a tuberculose, a varíola também só vai ter o seu surto mais crítico durante o século XIX e o século XX. Aliás, é muito interessante a gente observar essa informação de que as principais pandemias vão surgir entre o século XIX e o século XX. São justamente os dois séculos que estão discutindo a questão de saneamento básico, questão de projetos de infraestrutura que possam melhorar a saúde pública. Voltando a falar sobre a varíola, então, ela surgiu aí mais precisamente entre 1896 a 1930 e estima-se que ela tenha matado 300 milhões de pessoas. O mais curioso de tudo isso é que a vacina contra a varíola foi descoberta por um cientista chamado Edward Jenner em 1796, ou seja, um século antes do seu surto. Essa informação de que a vacina foi feita um século antes, da sua proliferação no mundo, evidencia uma questão interessante. Não havia uma preocupação com a saúde pública, nem com a conscientização, nem com a educação da população desse período. Ou seja, já tinha um avanço medicinal nesse caso, já tinha a vacina, mas não houve a conscientização da população em que ela precisava vacinar. E também havia uma desconfiança da população com relação à vacina. Isso nos faz lembrar de um episódio que ocorreu aqui no Brasil com a febre amarela e com a revolta da vacina, onde a população não aceitou as políticas de medidas tomadas pelo governo, principalmente pelo Ministério da Saúde com Oswaldo Cruz, de vacinar a população. Havia muitas, fake news nesse período em que dizia que a vacina era um projeto do governo para matar a população mais pobre. Não havia uma preocupação com a doença e ainda tinha desconhecimento com relação à eficácia da vacina. Bom, e por último, no nosso vídeo sobre pandemias da história, a gente vai trazer a gripe espanhola, uma gripe que teve quase que os mesmos impactos para a sociedade que a peste bubônica na época medieval. Bom, a primeira informação que a gente tem que dar é que, apesar de seu nome ser gripe espanhola, a gripe não é originária da Espanha. E mesmo estando entre duas grandes guerras, a pandemia da gripe espanhola trouxe mais mortes do que as próprias guerras. Ela chegou a infectar 500 milhões de pessoas entre 1918 a 1922. Isso correspondia a 1/4 da população mundial. É curioso a gente saber que durante a guerra, os censores da Primeira Guerra Mundial, para tentar manter o ânimo da população durante um período difícil, minimizaram os números de relatos de pessoas que estavam contaminadas pelo vírus e que morreram pelo vírus. Entre os países que tentaram minimizar a questão da doença estão o Reino Unido, a Alemanha, a França e os Estados Unidos. A Espanha tentou se manter neutra e deixou livre para que pudessem publicar sobre a doença. Isso, segundo alguns historiadores, acabou dando uma falsa impressão de que a Espanha tinha mais casos da epidemia e por isso leva o nome de gripe espanhola. Ainda não há uma explicação para um número tão elevado de mortalidades por causa da gripe espanhola. E naquele período, os médicos relataram que a principal causa para a mortalidade era a desnutrição da população, falta de higiene e a superlotação de acampamentos médicos e hospitais. Estavam recebendo tanto gente doente quanto pessoas que também vinham da guerra feridas. Todos esses fatores causaram o que eles chamam de superinfecção bacteriana, que acaba aumentando ainda mais a taxa de mortalidade por causa da doença. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo,
comenta, compartilha com os amigos e se inscreva no canal para receber mais conteúdos. Um abraço a todos vocês e uma boa quarentena.